Irmãos, eu quero ser breve nessa noite e olhar para esse texto com vocês e perceber 3 marcas na vida de Daniel que fazem dele essa figura tão especial na nossa história como povo de Deus. Há 3 coisas que moram nesse homem, as quais devem nessa noite nos chamar a atenção, se é que queremos de fato seguir a Cristo, cumprindo por intermédio dele, na força do Espírito, toda a boa vontade do Pai. A primeira dessas coisas está explícita no texto e aparece no texto como a característica que faz com que Daniel se sobressaia sobre aqueles outros 2 que com ele ocupam essa posição como quase que de vice-presidentes. E o texto é muito explícito no seu versículo 3. Há algo em Daniel que o distingue dos outros. Não é porque ele é mais inteligente, não é porque ele articula melhor, não é porque ele tem mais relações, não é porque ele sabe fazer lobby, não é porque ele é um bajulador barato de um rei. O que o versículo 3 diz? Havia em Daniel um espírito excelente. Vamos falar de novo para acordar, cutuca o dorminhoco do teu lado. Havia em Daniel um espírito excelente. Esse texto nos ajuda a revisar coisas que já vimos até aqui nesse retiro. Falar de espírito excelente, de novo, é apontar para dentro. Falar de espírito excelente é falar do campo, das atitudes movidas por intenções. Falar de espírito excelente é falar daquilo que antecede o gesto, daquilo que antecede o fato, daquilo que me faz fazer. Por que eu sirvo a Deus? Por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz? A resposta a essa pergunta mora no espírito que me domina. Se você for ao livro, por exemplo, de Juízes, capítulo 17, você encontra lá a história de Mica. O Mica era uma figura, né? Conto para você aqui em 2 minutos a história do Mica. Ele pegou o cofrinho da mãe dele, quebrou o cofrinho. Depois a gente fala, Mica. Quebrou o cofrinho da mãe dele, pegou o dinheiro e foi lá jogar um fliperama. Existe ainda fliperama? Leia Juízes 17. Ele pega o cofre da mãe. Rapaz, o cara que rouba a mãe é muito descarado. Ele rouba a mãe, leva o dinheiro, gasta. A mãe lá em casa, quando viu que quebraram o cofrinho dela, ela não sabia que ela deitou maldição para todo lado. Que desgraçado pegou esse cofre, morra seco, e blá blá blá. E ela está deitando maldições, dizendo que está aí, Juízes 17. Ela começa a proferir maldição, ela não sabe que é o filhinho querido dela que roubou. Quando Mica chega e vê a cena, ele diz, mamãe, fui eu que peguei. E ela diz, deitei um monte de maldição sobre você. E nesse tempo o pessoal morria de medo disso. Aliás, muita gente ainda tem muito medo de praga, de mãe e de sogra, né? Diz que gruda que nem chiclete. O Mica também tinha. E quando ele chegou e viu a cena, ele falou, a mãe falou, e agora? Ele falou, mãe, resolve, devolva o dinheiro. Mas a mãe dele falou, rapaz, eu já praguejei tanto contra esse camarada. Faz o seguinte, ele devolve uma parte do dinheiro, a outra parte a gente pega, faz uma estatuazinha de fundição de Deus, de um Deus, de deuses, e a gente coloca numa capelinha, só para dar uma garantia, não é? E a gente reza lá, enfim, bate cabeça no bumbo, e vamos ver se a gente se respalda nisso. E está aí no texto. Fez então a mãe de Mica, junto com seu filho, uma casa de deuses, uma capelinha, bonitinho, capelinha, deusezinho e tal. Aí o Mica olhou para os filhos dele e falou, esse camarada aí não está com cara que vai nada, vem cá, você vai ser o sacerdote da capela. Nomeou o garoto sacerdote da capela. Você vai cuidar disso aqui, você vai cuidar da parte toda do controle dessa capela, se alguém vier ver, apresentar esse Deus, dizer para quem chegar quem é o Deus, como é que funciona. Era o pastorzinho da paróquia. Mas o menino não tinha nada a ver com aquilo. O sonho dele era ser ponta direita do timão, lá, sei lá o que ele queria. Não era aquilo. E aí disse que o negócio não estava legal. Um dia, Mica está lá sentado, descansando depois do almoço, e vê passar um levita. E o levita anda, né? Um levita. Ele vai passando. E o levita, presta
passa ali, veja. Esse camarada tem credencial, ele é levita. Não temos tempo para falar disso aqui agora, mas eu acho muito engraçado quando gente que trabalha em música na igreja se apresenta dizendo, eu sou um levita. Fala, esse cara souber o que você está falando, não é? Era uma responsa esse negócio de levita. O levita, entre outras coisas, tinha que saber, e saber muito, explicar as coisas da lei de Deus. Se você ler o livro de Esdras, está uma confusão, ninguém sabe o que significa, alguém precisa abrir a lei e explicar para o povo, é um momento crucial, e os levitas são chamados e são incumbidos dessa tarefa, porque se compreende na tradição de Israel que os levitas não são cantores, são equívoco, não é? Teologia ruim, é bem mais que isso, mas não é hora de falarmos disso agora. O levita vai passando, rapaz, seminarista, recém-formado, descendo, o Mica faz uma proposta indecente, lê aí, está na Bíblia. Ele diz, eu te ofereço casa, comida e roupa lavada para servir ser o pastor da minha paróquia aqui. Assim, está aí, Juízes 17. Ah, o cara falou, estou dentro, pulou. Seminarista, procurando sua primeira igreja. E foi ser pastor da casa de Mica. Agora preste atenção. Juízes 17 termina assim, ó. Mica se alegra, ouve, e diz o seguinte em seu coração. Ah, agora sei que o Senhor há de me abençoar, porque eu tenho um levita por sacerdote. Pronto. Meti Deus numa sinuca de bico. Fiz tudo certo, montei a fogueira e agora Deus tem que meter fogo aqui. Está aí a capelinha, está aí o levita, está tudo certo, está tudo pago, salário em dia, fazendo o seu serviço. Agora Deus há. Agora quem é que diz que Deus há de alguma coisa? Da onde esse doido desse Mica tirou isso? Sabe da onde? Desse humanismo moderno que nós aprendemos, mas que já nasceu há muito tempo. De Voltaire, de Rousseau, a Jean-Paul Sartre, filósofos ao longo da história têm ensinado que o centro do universo é o homem. E todas as coisas estão em torno dele, ao seu bel prazer. Inclusive, se Deus existir também, tal qual um garçom de luxo, para quem em caso de emergência eu aceno, não é? Faço com o dedo e ele vem e me serve em volta, afinal de contas, eu sou o centro de todas as coisas. Isso vem lá de longe. Isso vem de muito tempo. E Mica aqui está expressando isso quando ele diz, eu tenho inclusive a capacidade de colocar Deus numa sinuca de bico. Agora Deus há de me abençoar. Com isso, Mica está mostrando qual é o espírito que mora dentro dele. É bem diferente desse espírito de excelência de Daniel. Só para saber do fim da história, na página seguinte, o levita recebe uma proposta da igrejinha da outra cidade, dá um pé no Mica e vai. Deixa o Mica lá de novo com a casa de Deus, dizendo, ninguém quer vasculhar esse negócio aqui. Por poucas moedas a mais, ele muda de paróquia. Ele muda de ministério, ele vai baixar em outro terreiro. E o Mica fica lá. Gente, esse espírito é o espírito moderno ao qual somos convidados a compactuar. Hedônico, dado apenas ao prazer, pensando em mim e em mim. Esse espírito não é o que morava em Daniel. Diferente de Mica, Daniel tinha uma concepção de que servimos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Mica estava preocupado em servir a Deus por aquilo que ele pudesse fazer. Aliás, essa é a concepção que a igreja tem quando ela se reúne para adorar. Nós não nos reunimos para adorar para ver o que Deus vai fazer. Nós nos reunimos para adorar, para celebrar o que Deus já fez. Porque Ele é muito gracioso, sempre Ele tem mais para dar e dá. É generoso, é bom. Mas nós nos reunimos não numa incerteza do que será que acontecerá. Não. Nós reunimos na bendita certeza de sabermos o que já aconteceu. Aconteceu na cruz, aconteceu na glorificação de Cristo, aconteceu no dia que você foi salvo, aconteceu no dia que você foi marcado com o Espírito Santo da promessa, aconteceu no dia em que você pela primeira vez evangelizou alguém, aconteceu no dia em que você feliz olhou para alguém e falou do que Jesus fez na tua vida, e vem acontecendo. Ninguém vem aqui se reunir com um salto no escuro, para usar a palavra de um outro filósofo famoso. Não! A vida de fé,
A vida do cristão não é um salto no escuro, sem saber se alguém está lá do outro lado para te pegar, de jeito algum. E Daniel é um exemplo claro disso. Havia em Daniel um espírito excelente. Se as coisas na vida de um bom cristão começam de dentro para fora, aqui está um bom exemplo. Daniel. Esse homem servia a Deus por aquilo que Deus era, não por aquilo que Deus fazia. Esse homem enfileira com Jó.